Oi, eu sou Priscila de Moraes, sou produtora cultural há 8 anos. Trabalho principalmente com gestão de projetos para leis de incentivo e também atuo na cena de música independente em Curitiba. Hoje eu estou aqui para contar para vocês, tentar fazer um panorama histórico das políticas culturais no Brasil. É um panorama geral e superficial, mas para a gente dar conta da criação, da onde começou a criação das políticas para a cultura no nosso país, até chegar nas leis de incentivo, que são as ferramentas mais conhecidas da atuação do Estado para a cultura, e também encerrar com algumas reflexões para nós, agentes culturais independentes, pensarmos no nosso fazer cotidiano. Para a gente iniciar, a gente tem que partir da explicação do que é uma política cultural ou uma política pública para a cultura, porque podemos nos confundir com esse termo ao longo do tempo. Então, de uma forma geral, como um verbete de dicionário, políticas culturais são conjuntos de intervenções sistemáticas realizadas pelo Estado para estabelecer metas e ações que tragam fomento, promoção e difusão de ações e agentes culturais. Essas três palavras são chave no entendimento de uma política cultural: fomento, promoção e difusão. O que elas são? O fomento é quando você garante os meios de produção, o acesso aos meios de produção aos agentes culturais, aos artistas, aos produtores, aos grupos. A promoção é quando esse produto cultural está pronto, que você garanta que ele seja divulgado, que a maior parte da população e da sociedade saiba que ele existe. E a difusão, por último, acrescentando na promoção, ela é a distribuição desse produto cultural, é fazer circular por toda a extensão do país aquele produto cultural. Então, as políticas culturais são ações do Estado, entendendo esferas federais, estaduais e municipais, para que se garanta que a produção cultural chegue na maior parte da população. A gente vai fazer um panorama histórico, ou seja, cronologicamente passar pela criação das políticas culturais no Brasil. E a gente vai remontar, então, lá no início para a década de 30, quando duas pessoas fundamentais ocuparam cargos importantes na cultura do país. O primeiro deles é o Mário de Andrade, que foi secretário de Cultura da cidade de São Paulo entre 35 e 38, e o Gustavo Capanema, que foi ministro da Educação e Saúde entre 34 e 45. Ambos, não sei se eles se conversavam e tal, mas tinham pontos fundamentais em comum no trabalho dos dois. E eles eram a promoção do nacionalismo e a defender o caráter mestiço do povo brasileiro. Esses dois conceitos hoje, a gente pode criar várias reflexões críticas sobre ele, sobre o que é o nacionalismo ou sobre a veracidade, a legitimidade de que o povo brasileiro é mestiço. Porém, temos que olhar com historicidade para esses dois fatos e entender que na década de 30 o que a gente mais precisava, como uma república, uma democracia muito recente, era estabelecer o que é nosso e identificar o que é a nossa população. Ambos trabalharam, então, em vertentes bem específicas. O Mário de Andrade foi o primeiro que pensou a cultura, pensou como gestor, né? O primeiro gestor de cultura a pensar esse conceito de cultura de uma forma ampla, que vai além das linguagens artísticas e inclui o modo de vestir, o modo de se alimentar, o modo de falar do povo. Ele acreditava que isso também era cultura. Então, ele conseguiu incluir na sua gestão de políticas culturais a promoção da cultura popular e o resgate do patrimônio imaterial. Foi ele que fez a primeira grande expedição brasileira de catalogação de sons e músicas e cantigas de várias regiões do país. Ele fez toda a extensão do país, escolhendo cantos de lavadeiras, cantos de trabalhadores, de lavradores. Foi ele que fez essa primeira compilação. O Gustavo Capanema, como ministro de Educação, ele sempre pensou muito a cultura conectada com a educação. Então, ele criou leis e organizou práticas de formação musical nas escolas. E um grande exemplo disso são os corais de canto orfeônico que eram coordenados pelo Villa-Lobos. É um programa do Gustavo Capanema.
Depois dessa década de 30, 40, a gente vai chegar em 1953 com a criação do Ministério de Educação e Cultura. Nessa época, a década de 50 e o início da década de 60, a gente teve uma efervescência muito grande de produção cultural no país. Todas as linguagens se desenvolveram, a gente conseguiu internacionalizar muitas delas, muitas das nossas produções eram conhecidas fora do país, tinha uma identidade individual de cada território, então não tinha só uma concentração de Sudeste ou tal outra região, mas era possível identificar o que era do país desterritorializado, porém com pouca atuação do Estado. A gente olha então como que se promoveu tanta cultura numa década sem a atuação da política cultural definida. A gente tem que pensar com uma construção histórica que a educação, que foi muito valorizada, a educação cultural, a educação artística, que foi muito valorizada nas décadas anteriores, deu autonomia para os agentes culturais, então, na década de 50 e início da de 60, se promover por conta própria, manter aceso esse lance de produzir por conta própria. Em 61, a gente destaca, esse começo de 60, duas ações que eram muito conhecidas, que eram os Centros Populares de Cultura da UNE e o Movimento de Cultura Popular, que era muito forte em Pernambuco. Essas duas atividades, essas duas ações, elas deixam muito claro que esse começo da década de 60 seria muito promissor no circuito cultural escolar, universitário e também popular. Porém, essa efervescência que começava a nascer foi completamente interrompida pelo golpe militar de 1964, quando a ditadura é instaurada no Brasil. Daí por adiante, a dinâmica da cultura ela passou a ser uma cultura mediatizada. A gente não pode dizer que não houve cultura no período de 64 a 85. Teve momentos bem mais fechados e momentos de reabertura democrática. Porém, tudo que era produzido e difundido e promovido e fomentado pelas políticas culturais da ditadura militar, elas tinham um olhar televisivo controlador. Era para demonstrar que estava tudo bem entre a população e que a gente continuava com aquele senso de unificação nacionalista. Porém, o que a gente sabe muito bem é que sempre houve uma censura muito grande em cima da produção independente que era crítica, principalmente desses dois movimentos que começavam a despontar no começo da década de 60, que era o movimento universitário e a cultura popular. Para demonstrar que esse período ele é contraditório porque ele teve interesse em realizar uma cultura mediatizada que conseguisse integralizar esse país na cabeça de quem recebia essa produção, porém com muita censura em cima da produção independente. A contradição se coloca porque a gente percebe que, por exemplo, em 66 foi criado o Conselho Federal de Cultura. Na década de 70 é criado a Fundação Nacional das Artes e o Conselho Nacional de Cinema. Então, ações existiam, mas com o poder, com a finalidade de controle, mais do que de promoção do que é independente e genuíno dos agentes culturais. Entre 75 e 85, que a gente sabe que é o começo da reabertura democrática, a gente também tem essa reabertura controlada sobre a censura, começa a flexibilizar essa censura que ela realmente existia no sentido de carimbar textos e produções e simplesmente suspendê-las e proibi-las. Também é da década de 70, depois de 75, a criação do primeiro Plano Nacional de Cultura, e nessa época a Secretaria de Cultura estava junto do MEC ainda, né? Em 85, a gente assiste, então, à criação do Ministério da Cultura. Porém, a gente vai olhar para o período de 85 a 94, que é o começo do engatinhar dessa democracia, dessa retomada democrática do país, a gente vai ver uma pasta de cultura, uma gestão de cultura muito fragilizada.
muito difícil de se desenvolver realmente, porque ela fica fragmentada. Pensem, no intervalo de 85 a 94, são 9 anos, a gente teve 10 pessoas na gestão da cultura, né? Em 86 é criada a Lei Sarney, a nossa primeira versão de lei de incentivo à cultura por renúncia fiscal. Ela leva o nome do Sarney, que era o nosso presidente na época. Como nem tudo são flores, parece que estamos aí, ganhando, temos um ministério, temos a primeira lei de incentivo. Em 90, o Collor extingue novamente o MINC e reduz a uma Secretaria de Cultura. Ele também extingue vários outros órgãos conectados a essa secretaria. É momentâneo, passa rápido essa recessão e logo em 91 a gente tem finalmente a criação da Lei Rouanet. Ela leva o nome do Sérgio Paulo Rouanet, que era o gestor de cultura na época. É criado, então, o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, aquela siglazinha que a gente vê do lado dos nomes dos projetos aprovados. Ela é a lei que existe e está em exercício até hoje, a lei em instância federal. A gente dá uma pausa aqui, então, sobre esse olhar cronológico e vamos pensar um pouquinho, a primeira reflexão que eu gostaria de levantar, que é sobre em que contexto essa lei é criada, o que essa lei significa. Ela é totalmente filha do neoliberalismo. O Estado cresce, mas ele não tem condições financeiras de financiar esse crescimento da produção cultural, toda a sua extensão. Então, ele transfere parte desse compromisso constitucional de incentivo à cultura em parceria com a iniciativa privada. Então, é o Estado que diz quem pode ser patrocinado, mas é o mercado que toma a decisão sobre que projeto realmente vai ser apoiado, incentivado. Um grande problema que começa a surgir aí, a criação da lei, ela é fundamental, ela é importante e ela trouxe modificações permanentes para o contexto cultural do Brasil. Porém, começa a nascer aí as confusões entre política cultural e leis de incentivo. Lá no começo, quando eu expliquei o que é a política cultural, foi principalmente no sentido de que muita gente acredita que a lei de incentivo é a política cultural, quando na verdade ela é só uma das ferramentas que as políticas culturais podem criar para promover, fomentar e difundir cultura. Nós vamos chegar em 95 com uma reestruturação total do MINC e uma promoção cada vez maior dessa ferramenta que é a Lei Rouanet. O nosso ministro da Cultura nessa época era o Francisco Ifor. E o slogan da gestão dele era "Cultura é um bom negócio". Dessa forma, ele conseguiu atrair a iniciativa privada para esse compromisso de incentivo à cultura. Um número muito relevante sobre isso é que no governo Itamar haviam apenas 72 empresas incentivando pela Lei Rouanet e em 99 esse número cresceu para 1.040. Então é um crescimento exponencial sobre essa ferramenta. Porém, muitos poréns, começam aí as contradições da Lei Rouanet. Uma delas é que ela quase que vira exclusivamente uma estratégia de marketing das empresas e a grande dicotomia da lei, que é a concentração da maior parte de projetos incentivados e projetos aprovados no eixo Rio-São Paulo. Para a gente ter uma ideia, é um problema que a gente não conseguiu corrigir até hoje, mesmo com várias reestruturações da instrução normativa dessa lei. O eixo Rio-São Paulo ainda hoje concentra cerca de 80% dos projetos que são aprovados e realmente captados. Então, a nossa primeira reflexão sobre tudo isso, sobre o momento que a lei foi criada e o contexto que ela foi criada é: para quem efetivamente é a lei? Quem se beneficia dessa lei até então? Nós chegamos em 2002 com o início do governo popular do PT. Nós tivemos duas figuras muito importantes e fundamentais
para o início de uma gestão consolidada da cultura nas figuras do ministro Gilberto Gil e do Juca Ferreira. É deles os discursos programáticos que viraram propostas de lei, de políticas de Estado, que são o conceito de cultura, aquele conceito de cultura amplo, sonhado lá pelo Mário de Andrade em 1930, e o entendimento que o principal beneficiário das políticas culturais deveria ser a sociedade. Então, o público, a transformação social é o fim principal das ferramentas de políticas culturais, na visão desses dois gestores. A gente coleciona diversas ações que essas duas pessoas promoveram entre os anos de 2002 e 2010, que são grandes programas de fundo, que é quando vem o fundo direto, não precisa passar pelo mecenato, pelo incentivo de prospectar com as empresas, mas muitos editais de fundo na Ancine e na Funarte, que privilegiaram diversos produtores em todo o território para circulação, para produção, para promoção, para distribuição, a criação dos pontos de cultura, que é um reconhecimento de coisas que já aconteciam. Os pontos de cultura foi a validação da ação da população em suas próprias comunidades. Então, bibliotecas comunitárias, escolas informais, cursos que aconteciam nos terreiros dos mestres de cultura popular foram validados como pontos de cultura e, inclusive, receberam durante alguns programas incentivo de recurso financeiro para a continuidade dessas ações. Vejam que até agora eu falei de ações que não são leis de incentivo de renúncia fiscal, comprovando que existem diversas ferramentas que a política cultural pode desenvolver para atuar. Aqui, nessa primeira parte do governo do PT, a gente tem que destacar uma coisa fundamental, que foi os fóruns de participação social e essa abertura para conferências nacionais de cultura que aconteceram entre 2003 e 2008 para a criação do Plano Nacional de Cultura, que entrou em vigor em 2010. Ele é um plano com 53 metas, ele está aqui, ele é meu xodozinho, 53 metas que visavam chegar até dezembro de 2020, todas cumpridas e que garantiam a promoção e realmente uma autonomia da cultura nos setores, nas esferas federais, estaduais e municipais. Outro ponto importante, e agora é a única coisa que eu vou destacar sobre lei de incentivo nesse governo, foi a divisão dos artigos 18 e 26 da Lei Rouanet. Para as pessoas que já escreveram projetos, a gente sabe que é comum. Quando a gente põe uma proposta na plataforma, a nossa proposta é enquadrada ou no artigo 18, que é para linguagens artísticas que têm dificuldade de se desenvolver por recursos próprios, ou na 26, que são atividades artísticas mais mercadológicas, que conseguem se promover sozinhas, digamos assim. E isso foi muito importante de acontecer para começar a curar essas contradições anteriores, onde a concentração dos projetos incentivados ficava sempre sob aqueles que iam dar mais retorno de mídia para as empresas incentivadoras. A gente chega, então, em 2011, com o governo Dilma. Durante o governo Dilma, de 2011 a 2016, a gente teve 4 ministros da cultura. Foi a Ana de Holanda, a Marta Suplicy, a Ana Cristina e, de novo, o Juca Ferreira. Eles fizeram um excelente trabalho, uma continuidade de ações que já haviam sido pensadas, porém, a gente sabe que em 2012, aqui no Brasil, começou a chegar os freios econômicos que eram consequência da grande crise econômica de 2008, que foi global, e em 2012 a gente começou a sentir essa marola. Então, isso abalou vários dos programas, a gente teve atrasos em pagamentos de projetos da Funarte, da Ancine, dos pontos de cultura, que em pouco tempo deixaram de existir os editais para os pontos de cultura, o reconhecimento deles continuou, mas não existia mais esses fomentos para eles, né? E a gente tem que lembrar que, mesmo parecendo que,
Finalmente, agora estamos ganhando. A gente nunca chegou em nenhuma gestão no tão sonhado 1% para a cultura. Hoje, em qualquer esfera, federal, estadual, municipal, não temos orçamentos nem de 1% dessas esferas que sejam voltados para a área cultural. Chegamos então em 2016 com um processo do golpe que culminou no impeachment da presidente Dilma e que uma das primeiras ações do presidente interino Michel Temer foi extinguir o MINC. Isso gerou uma confusão nacional em que a pressão dos agentes culturais organizados conseguiu fazer ele retroceder nessa decisão. O que aconteceu? Em maio de 2016, todos os estados, os 27 estados, tiveram prédios conectados ao MINC ocupados pelos agentes culturais independentes. Então, haviam acampamentos em prédios da Funarte, em prédios do IFAM, em teatros conectados ao MINC. Todos os estados tiveram essa mobilização. E essas ocupações duraram 30, 40, 45 dias. A nossa, aqui em Curitiba, aconteceu no prédio do IFAM, e foi a primeira ocupação a realmente acontecer. No dia que ele fez a canetada, na mesma noite a gente já estava lá. E ela durou 45, 48 dias. Foi uma das mais longas. A gente enfrentou a chuva, o frio curitibano, para estar lá resistindo e dizendo para ele: não tire os nossos direitos. Ele retrocedeu. Não tivemos nenhum avanço fundamental para a cultura durante o governo dele. Também enxergamos essa fragmentação da gestão que não consegue se consolidar, porque em 2 anos, 4 gestores passaram pelo Ministério da Cultura. Os programas da Funarte, da Ancine, ficaram meio estacionados, meio na geladeira. E a gente começa a enxergar uma recessão já no governo dele, que nos dá indícios de que o caos pode chegar, como a redução de verba, a demora nas tramitações de vários editais, alguns artistas censurados, exposições suspensas, incêndios em patrimônios tombados que estavam precarizados em sua gestão. Tudo isso é reflexo da fragmentação, da nova fragmentação da gestão da cultura. Então a gente desemboca em 2019 com o governo Bolsonaro, em que uma das suas primeiras ações foi novamente extinguir o MINC, reduzi-lo à pasta de Secretaria Especial da Cultura e que em apenas 2 anos já passeou por 2 ministérios, o Ministério da Cidadania e do Turismo. A fragmentação não está só no nível institucional, a gente também já teve em apenas 2 anos 5 secretários ocupando essa pasta, gestores desqualificados, e a gente também percebe uma série de demissões significativas em órgãos conectados à cultura, como a Fundação Palmares, o IFAM, a Cinemateca Brasileira. A gente tem um quase completo congelamento das ações da Ancine e da Funarte e uma restrição de linguagens que são aprovadas pelos seus editais. A gente chama de restrição de linguagem, mas a gente também pode ler como uma censura daquela que a gente assistia na ditadura? Não sei. As contradições da Lei Federal de Incentivo à Cultura, sim, ele também mudou o nome da Lei Rouanet. Então, Lei Rouanet agora se chama Lei Federal de Incentivo à Cultura. Teve o aumento de contradições dentro dela, como a inclusão de eventos gospel podendo ser incentivados por ela. Apesar disso, nós temos que ressaltar alguns pontos importantes no avanço dessa Lei Federal de Incentivo à Cultura. Não sei se avanço ou uma melhoria ou só uma adequação ao que o contexto do século XXI pede da sua ação ou do seu funcionamento, que é uma completa reformulação do SALIC, que é o site, a plataforma onde a gente inscreve os projetos, e uma reforma na instrução normativa, que é o texto que realmente regula essa lei, que faz essa lei acontecer, trazendo mais rapidez tanto nos processos de diligência quanto nos de prestação de conta dos projetos. São pontos importantes aí, que deram um dinamismo maior. Talvez eu leria apenas realmente como uma contextualização para o século XXI de como deveria funcionar. A gente também tem que, para chegar nesse
contexto cronológico nos dias de hoje, a gente tem que salientar, ressaltar a Lei Aldir Blanc, que é um pacote de 3 bilhões de reais que foi desprendido pelo governo para o auxílio de artistas, empresas e espaços culturais, agora durante o período da pandemia. Claro que esses louros nós não podemos dar ao Bolsonaro, ele é uma vitória da classe artística organizada em conexão com o Congresso Nacional, que foi quem fez a tramitação da lei para ela entrar em vigor. Depois de todo esse panorama, eu gostaria de finalizar com algumas reflexões. Eu acho que esse panorama dá para, primeiro, provar que a gente tem uma gestão completamente fragmentada, que mesmo com muitos ganhos que a gente teve durante a história, a gente também teve vários retrocessos. Eu acho que uma das principais reflexões que eu gostaria de levantar é sobre os problemas da lei de incentivo. Será que ela é ótima? Será que ela é péssima? E nesse momento, como agente cultural independente, eu gosto de pensar que ela não pode virar uma muleta, ela não pode nos acomodar, porque eu acredito que tanto a nossa trajetória fragmentada, como a criação de uma lei que transfere para a iniciativa privada as decisões sobre a produção cultural brasileira, ela dificultou, ela impediu, na verdade, a construção de um mercado de consumo cultural. A gente dificilmente, na maioria das linguagens, não consegue dar continuidade nas ações, a gente não consegue fazer a roda econômica da cultura girar entre produção, consumo, produção, consumo, produção, consumo, porque a gente sempre precisa de um auxílio maior, um aporte maior para a produção e para a rua. Então, o que eu gostaria de levantar a partir dessa perspectiva é que as leis de incentivo são fundamentais, sim, elas não podem nunca ser a única ferramenta de política cultural e a gente deveria, nós, não só o Estado, mas nós como agentes culturais, entender que a gente deve utilizar as leis de incentivo para promover ações que gerem transformação social, que estejam realmente conectadas com o nosso entorno, que promovam a autonomia dos agentes culturais. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode hackear, a gente pode começar a estudar mais ainda do que a gente já estuda. Outros setores, como a economia criativa, os setores de inovação, e entender e buscar transformações no nosso próprio modo de produção. Uma forma disso é entender outras fontes de financiamento, não ficar só dependente do Estado, porque a gente sabe que esse vai e vem político nos desestabiliza a cada 4 anos praticamente. Então, encontrar outras fontes de financiamento, conectar parceiros para patrocínio direto ou crowdfunding, que inclui o público interessado na realização daquilo, ou permutas e apoios, enfim. De uma forma ou de outra, a gente não pode deixar morrer e a gente tem que levantar todos os dias a bandeira desse conceito amplo de cultura, sonhado pelo Mário de Andrade, que foi a principal bandeira do Gilberto Gil. A gente tem que enxergar a amplitude de atuação dessa cultura, que quebra as barreiras das linguagens artísticas tradicionais, que incluem a nossa gastronomia, a nossa moda, o nosso design, o entretenimento, o vídeo, e que eles podem atuar não só diretamente na cultura, mas na educação, no turismo, no entretenimento. Eu acho que são formas de manter viva a nossa vontade de produzir cultura, porque apesar de qualquer contexto, pior ou melhor, uma coisa é certa, a linguagem, a expressão artística não morre porque a gente tem necessidade de fazer uma leitura do nosso mundo. Então, eu espero que quem me acompanhou até aqui possa aproveitar esse conteúdo e repensar suas ações ou se inspirar um pouco, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigada!